Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre o intemperismo e a erosão. Se um dia você for visitar os Estados Unidos, não deixe de ir ao sul de Idaho, especificamente em Swall Falls, um lindo cânion formado pelo rio Snake. Além de visualizar essa bela imagem, você vai poder escalar as pedras desse cânion e brincar na água fria à beira do rio. Um detalhe interessante sobre esse lugar é que, ao longo de milhares e milhares de anos, a água lentamente erodiu rochas e sedimentos. A água fez esse desfiladeiro, e o legal sobre isso é que a água forma muitas paisagens, incluindo vales, ravinas, falésias, costas. Todas elas foram amplamente moldadas e afetadas pela água. Dado que a água cobre a maior parte da Terra, ou mais de 70% dela, não é surpresa que a água também molde a Terra. A água é uma força poderosa. Ela pode literalmente levar o solo e esculpir a rocha pouco a pouco, o que os cientistas descrevem através de dois processos separados. Quando a água quebra as rochas, isso é chamado de intemperismo, e quando a água leva o solo da superfície, sedimentos e rocha quebrada, isso é chamado de erosão. A erosão pela água começa com a chuva. Durante uma tempestade, o impacto das gotas de chuva é realmente poderoso o suficiente para desalojar as partículas do solo e danificar a estrutura do solo. Isso é chamado de intemperismo mecânico. À medida que a água da chuva começa a se acalmar, ela pode erodir uma paisagem movendo partículas de solo e rocha, chamadas sedimentos, para longe de sua localização original. E à medida que a água desce à encosta de colinas e montanhas, ela transporta sedimentos junto com ela. Eventualmente, a água se acumula em pequenos riachos e depois em rios, carregando cada vez mais sedimentos. De fato, através da erosão, a água leva bilhões de toneladas de sedimentos para os oceanos todos os anos. Um detalhe importante é que as raízes das plantas e a vegetação podem manter o solo no lugar e prevenir ou retardar a erosão do solo. Mas se o solo não tiver nada para segurá-lo, a água pode corroer o solo muito rapidamente. À medida que o volume de água aumenta, também aumenta o seu poder de erosão. Ou seja, um grande rio pode erodir mais solo e rochas mais rapidamente do que um rio pequeno. A velocidade do fluxo de água também afeta seu poder de erosão. Simplificando, a água em movimento mais rápido pode transportar mais sedimentos. Essa relação é uma das razões pelas quais a água em movimento rápido causa mais erosão do que o mesmo volume de água em movimento lento. Um grande exemplo de erosão hídrica em relação à velocidade é o dos rios sinuosos e braços mortos, que é esse estranho lago com aparência de ferradura nessa imagem. Vamos dar uma olhada em como esses braços mortos se formam? A corrente de água é mais rápida do lado de fora da curva. Por sua vez, essas são as áreas onde a água tende a erodir a margem do rio. Por outro lado, a corrente da água é mais lenta no interior de uma curva. Aqui, a água diminui tanto que alguns dos sedimentos que estão sendo carregados são descartados ou depositados. Isso é chamado de sedimentação. Com o tempo, por erosão e deposição, forma-se um braço morto, que acaba sendo cortado do rio. O intemperismo químico é outra maneira pela qual a água pode quebrar rochas, como quando os ácidos na água dissolvem certos tipos de rochas e minerais. Com o tempo, a água corrente pode dissolver os minerais e rochas sobre ou sob a superfície. Esse intemperismo químico pode causar a formação de sumidouros, cavernas e falésias. Certas rochas, como o calcário, são especialmente vulneráveis à erosão. Em particular, o calcário sofre um processo de erosão facilmente devido ao ácido carbônico e à água da chuva, que se forma quando o dióxido de carbono, ou CO2, da atmosfera, se dissolve na água. Por sua vez, a erosão do calcário pode produzir intrincados sistemas de cavernas. Ao longo das praias e da orla marítima, a erosão costeira rompe e desgasta as rochas. À medida que as ondas varrem repentinamente, elas fazem com que as rochas desapareçam e se quebrem. Voltando ao rio Snake e ao Canyon Swan, posso ver exemplos de intemperismo e erosão ao redor. Olha aqui para as falésias que foram lentamente esculpidas pelo rio Snake ao longo do tempo para revelar esse vale incrível, formado pelo intemperismo e pela erosão hídrica. A erosão hídrica é incrivelmente poderosa e, embora possa ser destruída ao remover o solo e as rochas ao longo de milhares e milhares de anos, ela também é responsável pela criação das belas e espetaculares
extraordinárias paisagens que desfrutamos hoje. Enfim, conseguiu compreender tudo direitinho? Espero que sim. Aproveitando esse momento, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!